Eu gostaria de pedir que você abrisse a Bíblia lá em 1 Samuel, no capítulo 15. Nessa manhã nós vamos também estar tratando dos assuntos concernentes à casa do Senhor. Faremos a nossa primeira reunião de membros do ano. Então é uma manhã gloriosa. E principalmente nós iremos ceiar com o Senhor. Então, creio que Deus tem muito para fazer no nosso meio hoje. 1 Samuel, capítulo 15, a partir do versículo 1, fala o seguinte para nós. Certo dia, Samuel disse a Saul: foi o Senhor que me enviou para ungí-lo rei de seu povo Israel. Agora ouça essa mensagem do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: resolvi acertar as contas com a nação de Amaleque por ter se colocado contra Israel quando o povo saía do Egito. Agora vá e destrua completamente a nação amalequita, homens, mulheres, crianças, recém-nascidos, gado, ovelha, camelos e jumentos. Até aqui, vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, obrigado, meu Pai, por essa manhã. Obrigado, Senhor, porque o Senhor já tem falado através de cada pessoa, Senhor Deus, que subiu a este púlpito e usou, Senhor Deus, da sua oportunidade. Também queremos que até ali no café da manhã o Senhor já estava falando, o Senhor tem falado no nosso meio, porque a Tua palavra ela é livre nesse lugar, Senhor Deus. Que ela possa conduzir a nossa vida, que ela possa realmente falar mais profundamente no nosso coração. Entregamos esse momento de palavra, Senhor Deus, na direção do Teu Santo Espírito e que seja Ele falando, Senhor, em nome de Jesus. E a Ti nós já entregamos toda a honra, toda a glória e todo o louvor, porque só o Senhor é digno, em nome de Jesus. Amém. Amém? Você pode se assentar. Meus irmãos, nós estamos agora começando um novo ano. Deus tem para cada ano da Elohim um tema para esse ano. E esse tema, ele é profético, não só para o ministério, mas para a nossa vida também. Nós fazemos parte dessa igreja. E esse é o ano, o tema é ano de gerar bons frutos, tá? Nós vamos gerar bons frutos esse ano. Deus vai, nesta igreja, gerar bons frutos. Na nossa casa, nós iremos gerar bons frutos. As pessoas que vivem ao nosso redor, elas verão os frutos que nós estamos gerando. E não são frutos podres, não são aqueles frutos amargos, mas são bons frutos em Deus, para a honra e glória do Senhor Jesus. E o Senhor tem me constrangido a respeito dessa palavra já há meses, e hoje chegou o dia de falar a respeito dela. E nesta palavra nós vamos ver Samuel, profeta Samuel, falando com o rei Saul. Saul foi um homem que Deus levantou, ele era de uma tribo, da menor das tribos, a tribo de Benjamim, e Deus levanta ele, encontra nele alguém que vai servir para cumprir o propósito de Deus, que é direcionar a nação. Deus não queria rei sobre a nação, o povo quis um rei. Deus falou, se vou colocar um rei, esse rei ele vai cobrar imposto, esse rei vai fazer um monte de coisa errada, esse rei pode se dobrar à vontade das nações ao redor, ele pode se perverter e levar o povo a se perverter. E Deus fala, eu levantei essa nação para ela ser diferente das outras nações. O que o povo fala? O profeta Samuel está falando isso, ele é o último juiz, ele fala isso, Deus está me falando isso. O que o povo fala? A gente quer ser igual a todas as outras nações. Todas as outras nações têm um rei, então a gente quer ter um rei também. Eles vão totalmente contrário à vontade de Deus. Guarda isso. Talvez você tenha ouvido falar esse ditado, né? Voz do povo, voz de Deus, tá? Então, isso é mentira, tá bom? Voz do povo não é a voz de Deus. Deus, ele fala claramente qual é a vontade dele. Voz do povo não é a voz de Deus.
E de fato, Deus então, ele atende à vontade da nação. E ele vai dar o rei que eles precisam, é Saul. Saul vai ser um homem que o Espírito Santo virá sobre ele. Naquela época, os reis, o Espírito Santo não habitava nas pessoas, ele vinha sobre algumas pessoas especiais. Quem? Os profetas, o sumo sacerdote e, eventualmente, os reis. Então, quando Deus vai levantar Saul, o Espírito Santo se apodera dele, fica sobre ele. Saul começa a profetizar junto com os profetas. Inclusive tem até um ditado entre as nações de Israel: acaso Saul é um dos profetas? Tá? Então Deus vai usar da vida de Saul para fazer grandes coisas, trazer libertação para o povo, fazer o povo voltar assim a ter aquela esperança de dias melhores. Porque lembra, eles acabaram de sair de uma época de juízes. Juízes foi um tempo difícil, onde Israel era constantemente atacada e Deus levantava alguém, essa pessoa ela morria, o povo pecava, depois levantava alguém. Agora não, agora eles tinham um governante que iria levar a nação e aí teria uma dinastia. Então, assim, a visão do povo é: agora a gente vai crescer, a gente vai para frente, a gente vai conquistar tudo. E, de fato, Israel abraça Saul. Saul é um dos reis mais queridos de Israel. Até hoje, se você vai estudar a história de Israel, você vai perguntar para um judeu e você pergunta de Saul, eles amam Saul. Saul é um nome de honra. Saulo, ok? Que depois a gente conhece por Paulo. O nome Saulo, que é da tribo de Benjamim, que é a mesma tribo de Saul, o nome dele é uma homenagem a Saul. Então, até na época de Jesus, você vê essa boa vontade do povo com relação a Saul. Então, Deus chega aqui num certo momento, no capítulo 15 de Samuel, no capítulo 13, ele vai ser importante para a gente, eu vou voltar já daqui a pouquinho, e no capítulo 15 do livro de Samuel, Deus dá uma ordem para Saul. Ele fala o seguinte: agora eu vou estabelecer minha justiça. Eu vou vingar. A gente já falou várias vezes aqui, deixa a vingança com Deus, porque Deus tem o jeito certo de fazer as coisas, Ele vai fazer no tempo dele, o jeito que Ele faz, Ele conhece tudo, Ele realmente tem o jeito perfeito de fazer. E Ele fala: eu vou vingar o que essa nação fez lá no passado, quando eu estava tirando vocês do Egito. E Deus então vai levar e vai usar de Saul para fazer a justiça dele. Qual que era a ordem de Deus? Vai lá, mata todo mundo, não deixa nada, não quero saber de nada dessa nação. Essa nação não me interessa. É uma nação horrível, uma nação falha. Quando você chega lá no versículo 9, no entanto, Deus deixa muito claro através do profeta Samuel. E o profeta Samuel, antes de eu chegar no versículo 9, ele faz questão de lembrar Saul quem colocou ele como rei. Deus te colocou nessa posição, ok? Você vai agora adiante, versículo 9, você vai ver que Saul, ele vai obedecer parcialmente. Está lá. Versículo 9 diz assim: Saul e seus homens pouparam a vida de Agag, bem como o melhor das ovelhas, do gado, dos bezerros gordos e dos cordeiros. Destruíram apenas o que não tinha valor ou o que era de qualidade inferior. Aqui eu quero fazer uma reflexão com vocês, porque obedecer parcialmente é a mesma coisa que desobedecer. Ou a gente obedece a Deus ou a gente desobedece a Deus. Não existe uma obediência parcial, uma obediência pela metade, ou 25%, ou 75%, ou 90%. Eu obedeci 90%. O dízimo ali, aqueles 10% ali, não importa. Eu não estou falando de dinheiro, tá? Aquela coisinha ali não importa. Não, obediência diante de Deus é total. Deus não aceita meio termo. Quando Deus nos dá uma ordem, faça isso, Deus espera que a gente faça exatamente aquilo que Ele mandou a gente fazer. E Saul não vai fazer. Saul vai guardar. Quando você avança um pouquinho mais lá no versículo 20 e no versículo 21, ele ainda vai falar: mas eu obedeci ao Senhor. Ele insiste. Eu cumpri a missão que Deus me deu. Eu fiz o que Deus mandou. E
não surgiu efeito aquilo. Nós sabemos, Deus não se agradou daquela situação. Mas eu quero chamar a sua atenção aqui porque é interessante o que Saul e o povo deixam de destruir para o Senhor. É a palavra de Deus, nós acabamos de ler aqui, fala sobre deles não terem matado as ovelhas, o gado, bezerro gordo e cordeiros. Por que eles fizeram isso? Porque esses animais especialmente. Quando você volta na Bíblia, lá em Levíticos capítulo 7, versículo 11, eu fiz até a anotação aqui para não esquecer, do versículo 11 ao versículo 38, Deus vai dar uma direção para o povo de Israel a respeito de uma oferta de paz. E essa oferta de paz é uma oferta aonde o judeu fazia e oferecia ao Senhor quando ele cometia algum pecado e ele queria estabelecer paz com Deus, voltar a uma comunhão com o Senhor. Quando Deus dava uma vitória e eles queriam honrar o Senhor, eles faziam uma oferta de paz diante do Senhor. E o que era a sua oferta de paz? Eles pegavam esses animais, esses mesmos que nós lemos aqui que Saul poupou, eles pegavam a gordura daqueles animais e eles derretiam a gordura, sacrificavam, tomavam o sangue, queimavam ele no altar de sacrifício e derretiam a gordura daqueles animais. E aquilo subia diante de Deus e Deus aceitava aquilo como uma oferta de paz. Por que então que eles faziam isso? Por causa de pecado e para honrar a Deus quando Deus dava uma vitória. É interessante aqui, porque quando nós lemos a palavra de Deus, voltando aqui em 1 Samuel capítulo 15, por que o povo foi justamente poupar esses animais diante do Senhor? A Bíblia não nos dá exemplos aqui com clareza, mas será que é difícil a gente imaginar que quando Saul fala destrói tudo, alguém se levanta e fala, mas a gente não vai fazer uma oferta de paz para o Senhor? Mas a gente não vai fazer algo para entregar para Deus por essa vitória maravilhosa que Deus nos deu? Mas será que a gente não poderia ofertar coisas para Deus? Olha só isso, Deus fez algo tremendo no nosso meio. É difícil de imaginar que isso aconteceu, gente. Não. E quando a gente vê o caráter de Saul, você vai ver que muito provavelmente foi exatamente isso que aconteceu. Existem momentos onde Deus nos dá uma direção, onde Deus vai falar, vai lá e faça isso. E aí a gente vai se deparar com pessoas que vão querer ser mais justas do que Deus. Não, a gente pode fazer mais isso também, a gente pode usar de outra forma. Saul não foi o único que passou por isso. Quando você vai lá em 1 Reis, no capítulo 13, a palavra de Deus, ela vai nos falar sobre o profeta jovem e o profeta velho. A Bíblia não nos dá o nome deles, porque não importa. O que importa é o ocorrido aqui. Deus se apresenta para o profeta jovem, e o profeta é aquele que fala diretamente com Deus, face a face com Deus. E o próprio Deus fala para o profeta jovem, sai daí onde você está, vai lá diante do rei, fala uma condenação sobre o rei, eu vou te usar, eu estarei com você, e aí Deus vai dar uma direção específica, na hora de voltar você vai por aqui. O profeta jovem vai, ele entrega a condenação, as pessoas não acreditam, até estendem a mão, aí existe um mover de Deus ali, que a mão fica ressequida, e na hora de ir embora, um profeta mais velho se aproxima e fala assim, ei, eis que um anjo do Senhor, um anjo mensageiro que o Senhor enviou para mim, veio e falou, não é para você ir por esse caminho não, fica lá em casa. Deus falou, não coma, não faça nada, volte. Não, fica lá em casa. O que esse profeta jovem fez? Esse profeta jovem que ouviu a voz de Deus diretamente falando, é isso que eu quero que você faça, ele obedeceu o que um outro falou, que um anjo, que nem foi Deus, foi um anjo que falou para ele, estava mandando ele descumprir a ordem de Deus. Ele vai obedecer esse profeta velho. E a palavra de Deus nos fala que Deus vai usar do profeta velho para falar, você vai morrer por causa disso. Porque você desobedeceu
a minha ordem. E de fato, ele vai morrer. Porque ele não obedeceu à ordem de Deus. Deus, quando nos dá uma ordem, ele não espera uma obediência de 50%. Ele quer uma obediência de 100%. Uma obediência total na presença de Deus. Jesus passou por isso também. Quando você vai lá, mantenha aí 1 Samuel 15 marcado, nós voltaremos a esse texto. Mas quando você vai lá em Mateus, capítulo 26, versículo 6, até o versículo 12, vai falar algo para nós. Enquanto isso, Jesus estava na Betânia, na casa de Simão, o leproso. Quando ele estava à mesa, uma mulher entrou com um frasco de alabastro, contendo um perfume caro, e derramou o perfume sobre a cabeça de Jesus. Aqui é interessante, Jesus estava ali já nos últimos dias, no finalzinho do seu ministério, e aí do nada aparece essa mulher, a Bíblia não nos fala quem é essa mulher, não tem o nome dela. E ela pega um vaso contendo um perfume maravilhoso, um perfume muito caro. E ela quebra aquele vaso sobre a cabeça de Jesus. Que obra maravilhosa! Jesus se encanta disso, da fé daquela mulher. Em nenhum momento a Bíblia fala que era uma mulher rica ou que ela era pobre, mas aquele vaso tinha um valor muito caro. Em Marcos vai falar que o conteúdo total era de aproximadamente 300 denários. O denário era o dinheiro de um dia, era o salário de um dia, ou seja, aquele vaso tinha o salário de um ano de trabalho. Mas você imagina que uma coisa que aquela mulher fez para Jesus, honrar o Senhor Jesus, as pessoas bateriam palmas. Mas o que acontece? Alguns dos discípulos, não foi um, alguns de discípulos, olhou para aquilo. Isso vale dinheiro. A gente pode vender isso. A gente pode ajudar os pobres. A gente pode fazer coisa melhor. Vai aí comigo. Existem pessoas que querem ser mais justas do que Deus. Existem pessoas que querem ser mais santas do que Deus. Existem pessoas que têm tanta religiosidade que elas acham que o fazer sem direção de Deus é mais importante do que obedecer uma direção de Deus. Algumas pessoas querem fazer coisas que elas vão te desviar da vontade de Deus e elas vão apresentar isso. E quando eu falo de algumas pessoas, eu estou falando de cristãos, eu não estou falando do mundo. Estou falando de cristãos, ali são os discípulos de Jesus. Vão falar, olha, não, Deus não faz isso não. Você pode fazer isso, aquilo outro, mas Deus, ele vai falar com outras pessoas. Por que Deus está falando com você? Quem é você para Deus falar com você? Você já ouviu isso? Deus fala às vezes para você se levantar de madrugada, aí vem alguém para orar. Não, isso daí é macumba, Deus não faz isso. Escuta, se Deus te mandou se levantar e orar, Deus está mandando. Aí alguém ora à tarde, não, Deus só ouve de madrugada. Irmãos, nós sempre iremos encontrar pessoas que elas vão querer ser mais justas, mais santas, mais retas do que Deus. E isso é uma hipocrisia. Então Jesus enfrentou isso. E eu ouso te falar, existem pessoas que se deixam ser usadas por Satanás para tentar te fazer não obedecer a ordem que Deus deu. E elas vão usar da lei, da palavra, para tentar te desviar daquilo que Deus te mandou fazer. Se Deus mandou, obedeça ao Senhor. Voltando em 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22. Então Saul deveria ter matado tudo, ele não mata,
Samuel vê qual era a intenção do coração deles, e aí Samuel dá uma resposta para Saul a respeito do que ele não fez. A obediência pela metade é melhor não obedecer. Ele vira o seguinte e fala assim: agrada mais ao Senhor holocaustos e sacrifícios ou obediência à voz dele? Ouça, a obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a oferta de gorduras de carneiros. Quando a oferta de paz. A gente vai fazer algo melhor para Deus, a gente vai fazer uma oferta de paz. Vamos agradecer a Deus por esse grande livramento que Deus nos deu. Samuel vira e fala assim: Deus prefere obediência. Deus prefere obediência. Pensa nisso. Deus não está preocupado com o que você faz. Deus não está preocupado com o dinheiro que você traz aqui. Deus não está preocupado com você ser um pastor. Se eu sou um pastor e eu estou aqui liderando uma igreja, se eu estou fazendo qualquer coisa, não importa. Se eu não estiver em obediência à vontade de Deus, Deus quer pessoas que sejam segundo o seu coração. E Saul não era um homem segundo o coração de Deus. Aqui deixa muito claro que Saul preferiu a ouvir o povo do que ouvir a Deus. 1 Samuel, no versículo 15, no versículo 23, fala assim: a rebeldia, aqui Samuel estava falando, obedecer é melhor do que sacrificar e a submissão é melhor do que a oferta de carneiros. No versículo 23, Samuel ele vai dar uma sentença para todo o povo e para o rei Saul. Ele fala o seguinte: a rebeldia é um pecado tão grave quanto a feitiçaria. E persistir no erro é um mal tão grave quanto adorar ídolos. Algumas traduções vão dizer obstinação. É um mal tão grave quanto a idolatria ou adorar ídolos. Assim como você rejeitou a ordem do Senhor, Ele rejeitou você como rei. Se você voltar, e você pode virar e falar assim: nossa, mas ele só fez isso. Não. Se você voltar no capítulo 13, a partir do versículo 8 em diante, a palavra de Deus vai nos falar que Samuel também tinha falado para Saul: você vai, eu vou usar você, eu vou fazer algo maravilhoso, mas você precisa esperar 7 dias. Você e o povo esperam 7 dias. O que acontece? Saul está lá, o povo começa a ficar desanimado, de ficar esperando, e o povo começa a ir embora. Aí quando você chega lá, em 1 Samuel 13, versículo 11, fala assim: Saul respondeu: vi que os meus homens estavam indo embora, e como você não chegou, eu fiz o que eu precisei fazer. Saul se preocupou mais em agradar os homens do que obedecer à vontade de Deus. Deixa eu te falar algo, às vezes, foi até mencionado aqui, foi ministrado aqui, a gente quer mais de Deus. Às vezes, a gente quer que Deus nos use com poder. Eu não estou falando de bênção, mas de nos usar com poder. De nós irmos para lugares, orarmos e Deus curar pessoas, libertar cativos, fazer coisas milagrosas, mas nós não estamos dispostos a obedecer o Senhor. Nós não estamos dispostos, às vezes, a ir contra pessoas por causa de obediência ao Senhor. Nós preferimos agradar as pessoas ao invés de obedecer ao Senhor. O Senhor nos chama a obediência. Davi tinha vários problemas. Davi não era um homem naturalmente bom, a natureza dele era má, assim como a minha e a sua. Pessoas que idolatram Davi. Eu amo Davi, não me leve mal, mas ele tinha suas falhas. Ele era adúltero. Ele tinha várias mulheres, várias concubinas. Ele organizou o assassinato de um homem justo e leal a ele, pelas costas dele. Mas Davi tinha algo que Saul nunca teve. Ele obedecia a Deus.
Quando Deus falava, Davi não questionava. Davi fazia. Ele não se importava com o que os outros iriam pensar. Quando ele traz a arca da aliança, ele dança de uma forma que constrange Mical, a esposa dele. Ela zomba dele e fala, isso que é o rei de Israel está fazendo? Eu não estou nem aí. Ele estava dançando diante do Senhor. E o Senhor fala a respeito de Davi, encontrei nele um homem segundo o meu coração. Ser segundo o coração de Deus. No inglês fala um homem que busca o meu coração. That seeks my heart. Ou que is after my heart. Então, fala o homem que está buscando o coração de Deus. Ser segundo o coração de Deus, tem gente que fala é se arrepender quando faz coisa errada. Não, não é isso. Saul se arrepende. Se você ler aqui, ele chora. Ele pede para Samuel, me perdoa. Não faça isso. Saul se arrepende. Não é a gente se arrepender. Se arrepender não nos faz ser segundo o coração de Deus. Obedecer, sim. A palavra no original para ser segundo o coração de Deus, todo esse monte de palavra é uma palavra, levav, no hebraico, que significa obediente. Davi era obediente ao coração de Deus. Ele entendia qual era a vontade de Deus e ele fazia a vontade de Deus. Custe o que custar, perca o que for necessário perder, tenha a consequência que seja necessária, mas ele seguia o coração de Deus. Ele fazia a vontade de Deus. Ele não parava pelo meio do caminho. Isaías 29, versículo 13 fala o seguinte, o povo me honra com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Não adianta eu vir aqui cantar um louvor, não adianta eu estar aí embaixo, levantar minhas mãozinhas, ser um pastor, fazer qualquer coisa, se o meu coração não está em obediência ao coração de Deus. Deus, ao longo da palavra dele inteira, fala que ele está buscando pessoas que querem fazer a vontade dele. Ao longo da Bíblia você vai ver isso. Mas não é fácil. Não é fácil fazer a vontade de Deus, é fácil falar. Difícil é no dia a dia eu fazer a vontade de Deus, é ou não é? É muito fácil eu estar aqui em cima e falar isso, pegar uma varinha e começar a bater em todo mundo. Mas eu tenho que ter uma vida embaixo também. No meu dia a dia eu tenho que saber obedecer, eu tenho que mostrar minha obediência ao Senhor. E Deus levanta homens ao longo da Bíblia, homens e mulheres que são obedientes a Ele, mas Ele deixa uma instrução para nós. Você quer ser uma pessoa segundo o coração de Deus? Ele deixa uma instrução para nós. Nós precisamos de duas coisas. Que você encontra lá em Josué 1, versículo 8. Nós precisamos ser fortes e nós precisamos ser corajosos. Força e coragem. Quando Deus fala isso para Josué, Deus não está falando dele ser força física, dele levantar coisas pesadas, dele fazer exercício. Não é isso. Está falando de força de caráter. Ser forte diante de Deus é você ter um caráter inabalável. É você falar uma coisa e você cumprir a sua palavra. É você testemunhar e você não voltar atrás. É você, às vezes, fazer algo que Deus está te mandando fazer. Mesmo que ninguém goste, quando alguém fala que não gostou, você permanecer. Falar, não, eu estou aqui. Isso é força de caráter. Não é você ficar se chacoalhando, tentando agradar todo mundo, mas é você ser firme naquilo que Deus tem para você. Na promessa que Deus fez para você. Na ordem que Deus deu para você. Isso é ser forte. E ser corajoso é você falar aquilo que os outros não querem ouvir muitas vezes. Nós vamos ver o profeta Jeremias. O profeta Jeremias foi forte e corajoso. Israel vivia um tempo de bonança. Israel tinha tudo prosperando. E os profetas de Deus, não eram profetas de Baal, não eram outras coisas. Os profetas de Deus, os sacerdotes, profetizavam a favor. Deus tem bênção para mim, Deus tem bênção para você, vai dar tudo certo, olha esse templo maravilhoso que nós temos aqui, cada vez mais é crescendo, a gente vai bater a meta, quando bater a meta a gente vai dobrar a meta, vai dar tudo
bênção, porque Deus, Ele prospera e multiplica. Quem que não quer ouvir isso? Todo mundo quer ouvir isso, é ou não é? E aí Jeremias, não. Nós estamos longe de Deus. Deus vai vir e vai destruir tudo isso. Deus vai vir e vai levar nossas mulheres. Deus vai vir e vai desfazer essa nação, porque essa nação se afastou de Deus. Jeremias andava pelas ruas chorando. Tem até o livro Lamentações de Jeremias. E o lamento dele é o choro de Deus pela nação. A nação poderia ser isso, mas hoje é isso. Eu fiz promessas, cumpri promessas, mas hoje vocês estão aqui. Eu dei direção, eu enviei pessoas, eu dei ordens, mas vocês não obedeceram. Então ele chorava porque ele via, os olhos dele viam Israel destruído. Judá totalmente desfeito. Mas ele teve coragem, ele apanhou. Não pense que ele chorava porque as pessoas não davam ouvidos a ele. Também. Mas ele foi perseguido, apanhou. Quase apedrejado. Mas ele não voltou atrás com a palavra que Deus tinha dado para ele. Primeiro culto do ano. O que Deus espera de nós? Aonde você quer chegar com Deus? Quer continuar na mesmice? Ou você quer dar bons frutos? Bons frutos requerem sacrifício. Não sacrifício como os antigos faziam. Sacrifício da minha alma. Sacrifício de emoção, de vontade. Falar, essa é minha vontade, mas Pai, seja feita a sua vontade. Sacrifício de você se negar. De você negar a si mesmo para fazer a vontade de Deus. Esse é o fruto que Deus tem para nós. Samuel vira para Saul e fala, porque você rejeitou a palavra de Deus, você desobedeceu. Saul não perdeu o reinado dele porque ele pecou. Saul não perdeu o reinado dele porque ele fez alguma coisa. Ele perdeu o reinado dele porque ele não obedeceu ao Senhor. Ele rejeitou a ordem de Deus. Deus falava algo, ele preferia agradar o povo. Então o profeta Samuel vira para Saul e diz, porque você rejeitou a palavra de Deus, Deus te rejeita como rei. O pecado de Saul estava perdoado, ele pede perdão ali. Mas como rei, Deus já não queria mais. Existem coisas que trazem consequências. A gente já ouviu falar, várias pessoas pregam inclusive a esse respeito. Se você pecar, pede perdão, está tudo bem. É verdade, Deus perdoa os nossos pecados. Mas nós ainda vivemos a consequência deles. E muita gente não pensa nisso. E quando Samuel está saindo da presença de Saul, a Bíblia nos fala que Saul começa a chacoalhar Samuel de desespero. E ele chacoalha Samuel ao ponto de rasgar as vestes de Samuel. Eu quero chamar a sua atenção aqui, porque a Bíblia, quando ela apresenta um profeta, ela faz questão de falar sobre as roupas do profeta. Você vai ver isso lá com João Batista. A Bíblia faz questão de deixar bem descrito quais são as roupas que João Batista está usando. A roupa do profeta simbolizava duas coisas. Um é a autoridade de Deus sobre a vida dele. E outra, a unção de Deus sobre ele. As pessoas reconheciam o profeta à distância pela forma como ele se vestia. Você vai ver isso com a sunamita. Ela via o homem à distância. Tem gente que fala, porque ela via o proceder dele. Não, ela via ele à distância e falava, eu vejo que esse é um homem de Deus. E ela faz um quarto para ele. Porque é a presença de Deus. O profeta, ele colocava as roupas, as vestes dele, simbolizando a autoridade que Deus estava sobre a vida dele e a unção que ele tinha. Cada profeta uma roupa diferente, uma unção específica de Deus sobre a vida daquele profeta.
E o rei também usava uma roupa específica. A roupa de rei simboliza a autoridade também. Você reconhece quando a pessoa é um rei, é ou não é? Você olha para aqueles quadros antigos, você vê toda aquela vestimenta de rei. Até hoje, nós tivemos o que ano passado, ano retrasado, o rei da Inglaterra ser coroado, toda aquela pompa e circunstância, aquela roupa linda que eles usam. O que aquela roupa simboliza? Autoridade e posição. Ele é rei. Saul, ele não aceita a repreensão, ele chacoalha Samuel e ele rasga as roupas de Samuel, as vestes de Samuel. A gente vai avançar um pouquinho, segundo Samuel. Davi vai ser confrontado. Davi é o próximo rei, um homem que é segundo o coração de Deus. E a Bíblia nos fala lá, em 2 Samuel, que quando o profeta Natã confronta Davi a respeito do pecado que ele fez, a primeira coisa que Davi faz, ele rasga as suas próprias roupas. Deixa eu te falar, uma pessoa que é segundo o coração de Deus, quando ela é disciplinada por Deus, quando o Senhor corrige ela desfaz de si mesma. Ela desfaz das suas roupas, da sua autoridade, da sua posição, dos títulos que você carrega. Ela se desfaz, ela fala, Senhor, tire tudo de mim, menos a tua presença. É o que Davi fala. Ele joga fora as suas roupas. Ele fala, eu não sou rei, que eu sou nada sem o Senhor. Por isso ele se desfaz. Uma pessoa que é obediente a Deus, uma pessoa que é segundo o coração de Deus, ela se desfaz dos seus títulos, ela se desfaz daquilo que está tirando ela da presença de Deus, como foi inclusive ministrado aqui já hoje. Ela tira tudo isso porque ela entende que Deus é quem colocou ela onde ela está, é Deus quem colocou ela na posição, é Deus quem deu autoridade, é Deus quem vai cumprir a promessa dele na vida dela. E sem Deus, ela não é nada. Isso é uma pessoa que é segundo o coração de Deus. Agora, uma pessoa que não é segundo o coração de Deus, como Saul, quando é repreendido, quando é educado, quando é disciplinado, ele rasga as vestes de quem? Do profeta. Da pessoa que está disciplinando. E como que ele faz isso? O que a roupa simbolizava? Autoridade e unção. Como que fazemos isso nos dias de hoje, quando a gente difama? Aquele pastor é isso, aquele pastor é aquilo, aquela irmã é isso, aquela irmã é aquilo. A gente está rasgando as roupas daquela pessoa. Ao invés de nós rasgarmos as nossas próprias roupas, a gente está rasgando a roupa do próximo. Da pessoa que Deus usou às vezes para nos corrigir. Porque a gente está ferido e a gente não quer ouvir as verdades. Eu quero convidar o grupo de louvor aqui à frente. Essa é uma manhã de concerto com o Senhor. Nós vamos ceiar com o Senhor Jesus em instantes. E como está o teu coração? O seu coração, você pode olhar e falar assim, meu coração é segundo o coração de Deus. Amém. Ou o Espírito Santo falou com você que existem áreas que você precisa entregar para o Senhor ainda. Existem áreas do coração que já ficaram machucadas, feridas, e que precisam ser curadas pelo Senhor. Temos o coração como o de Davi ou temos o coração como o de Saul? Fique-se de pé, vamos orar, vamos buscar ao Senhor. Senhor, em nome de Jesus, aqui está o seu povo, Senhor. Senhor, aqui está o povo que o Senhor escolheu para chamar de seu. Nós te amamos porque o Senhor nos amou primeiro, Senhor. Senhor, o Senhor tem uma presença, um amor que nos constrange. E o Senhor tem promessas que irão se cumprir na nossa vida, Senhor. Senhor, nós te pedimos perdão pelas nossas falhas, os nossos pecados.
Senhor, se o nosso coração tem se afastado do Senhor, nós queremos te pedir perdão. Pedir que o Senhor esteja nos dando direção. Pedir que o Senhor nos dê um ânimo novo, um ânimo fortalecido, Senhor. Senhor, se pessoas têm desistido, têm se desanimado, têm se afastado, Senhor, por causa de coisas do passado, por causa de pessoas más, líderes maus, que o Senhor venha com a tua unção nesse momento, Senhor. Venha curar as mágoas, as feridas do coração, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, troca o nosso coração, Senhor. Nos dê um coração que seja segundo o seu coração, meu Pai, em nome de Jesus. Tira do nosso meio, Senhor Deus, todo espinho, tudo aquilo que às vezes está enficado no nosso coração, que nos traz dor quando nós lembramos. Em nome de Jesus, Senhor. Eu quero te convidar a vir aqui à frente. Todo mundo, não é para um, para outro. Vem aqui à frente. Vamos todos apresentar o nosso coração diante do Senhor. Vem aqui à frente, fique à vontade. Vem aqui à frente. Vamos buscar o coração do Senhor. Esse é o primeiro culto do ano. E o Senhor tem uma promessa de um renovo. O Senhor tem uma promessa de um coração novo, de curar feridas da alma, de curar traumas do passado, de dar um coração que é segundo o coração dele. Senhor, em nome de Jesus, aqui está a sua igreja, meu Pai, nesta manhã reunida, Senhor. Começa, Senhor Deus, a trabalhar no nosso meio. Começa a se mover, Espírito Santo, derramando da tua unção que traz união, Senhor. Senhor, se existe falha na união, Senhor, nós repreendemos agora em nome de Jesus, Senhor. Senhor, olha para nós e se agrada daquilo que o Senhor vê. Senhor Deus, sonda o nosso coração, Senhor. Sonda o nosso coração para que a gente tenha, Senhor Deus, um coração sincero. Um coração que quer fazer a tua vontade, Senhor. Um coração que não se orgulha, Senhor. Um coração que não se alega com a injustiça, Senhor, mas se contenta com a verdade. Senhor, que a gente não faça apenas barulho, Senhor. Porque o Senhor não quer barulho, mas o Senhor quer corações. Senhor, cada pessoa aqui visita nesse momento, Espírito Santo de Deus. Unja, Senhor Deus, os planos, os propósitos, as famílias aqui representadas, em nome de Jesus. Profeticamente eles vieram, meu Deus, para fazer algo bom da tua parte, em nome de Jesus, Senhor. Senhor Deus, unja cada um deles, Senhor Deus, com poder, com autoridade, Senhor Deus. Derrama, Senhor Deus, da tua unção, Senhor Deus, de um refrigério, de algo novo que só o Senhor pode dar, meu Pai. Em nome de Jesus, Senhor Deus. Toma, Senhor Deus, em tuas mãos cada um de nós, Senhor Deus. Nós, Senhor, sem o Senhor não somos nada, porque tudo que temos, tudo que somos, aonde fomos, é tudo pelo Senhor e para o Senhor. Em nome de Jesus, meu Deus. Eu oro, clamo, que o Senhor esteja dando mais a tua unção, Senhor. Senhor Deus, se existem pessoas que necessitam de uma resposta alta do Senhor, eu oro para que o Senhor esteja derramando, Senhor Deus, sobre a vida de cada um deles. Em nome de Jesus, Senhor Deus. Honra os teus filhos, as tuas filhas. Senhor, que haja de verdade, Senhor Deus, uma conversão no nosso coração. Senhor, se nós temos nos desviado, se nós temos, Senhor Deus, buscado outros deuses, se nós temos, Senhor Deus, buscado fazer algo que te desagrada, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, começa a derramar, Senhor Deus, da tua unção. Começa, Senhor Deus, a trabalhar no nosso meio.
Começa a restaurar famílias. Começa a moldar o coração das pessoas que não querem te seguir, Senhor. Através de mim. Eu te entrego todo. Em nome de Jesus, começa, Senhor Deus, a derramar da tua unção. Senhor, começa a usar cada pessoa aqui, Senhor Deus, com propósito, com autoridade, Senhor. Senhor, se alguém aqui tem sido, Senhor Deus, constrangido, se alguém aqui, Senhor Deus, tem sido afrontado, se alguém aqui tem sido, Senhor Deus, rejeitado, quebra, Senhor Deus, toda a cadeia. Quebra, Senhor, toda obra contrária. Quebra, Senhor, tudo aquilo que não vem do Senhor. Senhor, quebra, Senhor Deus, as muralhas. Quebra, Senhor Deus, as palavras que às vezes nós mesmos lançamos contra nós, contra a nossa família. Quebra, Senhor Deus, tudo aquilo que no mundo espiritual hoje se move contra o Senhor. Se move contra a tua vontade em nossa vida. Que essa unção que o Senhor tem para nós nesse ano, ela nos faça gerar bons frutos, frutos de justiça, Senhor, frutos que te agradam, até que todos venham a conhecer o Senhor. Nós estamos aqui, Senhor, para fazer a tua vontade. Nós estamos aqui, Senhor Deus, para fazer aquilo que agrada ao seu coração. Tira a teimosia de dentro de nós, a obstinação, Senhor. Nos ensine a obedecer a tua palavra. Nos ensine a obedecer o Senhor. Nos ensine a sermos melhores, a sermos justos como o Senhor é justo. Nos ensine o caminho da salvação, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Começa a lavar o nosso coração. Começa a derramar dentro de nós, Senhor Deus, a tua unção. Começa, Senhor Deus, a mover dentro de nós. Em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus. Tu és dono de tudo. Alcance os nossos familiares. Alcance eles aonde eles estiverem, Senhor. As pessoas que têm nos acompanhado, Senhor Deus, mesmo à distância, Senhor. Alcance cada uma delas em nome de Jesus, Senhor. Alcance a sua unção, se estenda até lá em nome de Jesus. O Senhor não encontra limites, o Senhor não encontra barreiras, o Senhor não encontra paredes, o Senhor não encontra objeção de países, o Senhor não encontra nada que possa ficar de pé e impedir a vontade do Senhor. Seja Deus em nossa vida, meu Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Receba o melhor que eu posso dar. Louve o Senhor. Receba mais Receba, intensa Senhor. adoração. Receba, Senhor. Que suba a ti o bom perfume. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem voltar aos seus lugares. Agradeça ao Senhor. Enquanto você está retornando, agradeça ao Senhor. Agradeça ao Senhor porque Ele tem feito algo novo. E volta com fé, porque Deus vai honrar a palavra dEle. Um novo tempo se começa em nossa vida. Um novo tempo de Deus na sua vida se começa. Nós vamos gerar bons frutos. Você vai olhar no final do ano e você vai ver como esse ano Deus te honrou. Como esse ano Deus fez amadurecer um fruto que às vezes hoje é só um comecinho, é um brotinho. Mas Deus vai fazer um fruto lindo, maravilhoso. Em nome de Jesus. Aplauda ao Senhor. Obrigado, Senhor.
Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado, Senhor. Ai, Deus. Obrigado. 1 Coríntios 11. Nós tivemos o nosso coração limpo aqui. Eu creio que Deus começou a trabalhar coisas que estavam até ocultas, que só você e Deus sabia. Deus ouviu a sua oração. E Deus começou a trabalhar dentro de você. E a boa obra dele, ele vai concluir. Em nome de Jesus. Vamos ceiar com o Senhor Jesus agora. Eu convido aqui os presbíteros, os evangelistas. A palavra de Deus nos fala que na noite em que o Senhor Jesus foi traído, ele tomou o pão, agradeceu a Deus, partiu e disse: esse é o meu corpo que é entregue por vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: esse cálice é a nova aliança, confirmada com o meu sangue. Façam isso em memória de mim, sempre que o beberem, porque cada vez que vocês comem desse pão e bebem desse cálice, anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Até o Senhor Jesus voltar, nós vamos anunciá-lo. Até que Ele volte, nós estamos aqui. Assuma um compromisso hoje de você ser forte, ser corajoso, corajosa no Senhor. Ser obediente à vontade de Deus até Ele voltar. Ele é digno, Ele é merecedor, Ele é único. Em nome de Jesus, coloque-se de pé, vamos apresentar esses elementos da ceia ao Senhor. Estenda as suas mãos, esse é um momento importantíssimo. Nossa primeira ceia com o Senhor no ano. Senhor, em nome de Jesus, obrigado por essa manhã. Obrigado pelo que o Senhor já falou, Senhor. Obrigado pelo renovo que o Senhor nos deu, Senhor. Nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor é fiel quando nós somos infiéis. Porque o Senhor não pode negar a si mesmo, Senhor. E o seu amor nos constrange e transborda em nós, Senhor. Senhor, apresentamos diante do teu altar esses elementos da tua ceia, meu Pai. Em nome de Jesus, consagramos eles ao Senhor. Que ao participarmos dessa ceia, haja renovo da nossa aliança. Ao participarmos dessa ceia, Senhor, que o Senhor nos constranja, que o Senhor cure, que o Senhor liberte e que haja manifestação do seu poder em nossa vida. Em nome de Jesus, nós repreendemos todo o mal, tudo aquilo que não vem do Senhor. E te pedimos perdão, Senhor, pelo aquilo que nós fizemos, que te desagradou. Que o Senhor esteja limpando cada um de nós, o nosso coração nesta manhã. Assim nós oramos em nome de Jesus.